Professor, e quando o senhor recebeu a notícia de que se tornaria um professor emérito daquela faculdade e que, como de fato depois foi aprovado pela congregação da faculdade e foi saudado pelo no nosso talvez o espaço mais magistral da faculdade, que é o Salão Nobre, repleto de alunos, não havia espaço para ninguém, né, quando recebeu o seu título de professor emérito. Como isso marcou a sua trajetória? Bom, o emérito, que se não me engano foi proposta pelo professor Heleno Torres, mas o título de professor emérito me deixou entusiasmadíssimo até, porque não é um título normal da cadeira, né? Uhum. Equivale ao marechal no Exército. Né? Exatamente. O general termina a sua carreira e alguns são escolhidos para marechal. E depois eu vi a relação que havia dos eméritos até aquele ponto e até aquela data, e era uma relação muito honrosa. Os professores do mais alto nível e nomes célebres no direito. E havia 36 ou 37. 37 até então. 37 até então. Né? Eu seria o 38º, vamos dizer, em 200 anos de tradição, né? Então eu fiquei muito honrado, disse isso no meu discurso lá da sessão solene que foi feita, e isso, ostento esse título com muito orgulho, com muita satisfação. Professor, a faculdade, o senhor disse logo no início da sua fala, sempre é sempre atraída para esses grandes eventos, né? Nós vimos em diversas ocasiões na luta contra a ditadura militar, a faculdade sempre presente, a expressão da faculdade, né? Em todos os sentidos, né? Naqueles que à época tinham lá suas posições, a forma como o direito era construído na faculdade, né? E recentemente vimos também de novo a faculdade nesse processo de resistência democrática. E eu lembraria que também esse processo de resistência não é de hoje, isso vem de longa data, né? Como é que o senhor percebe a faculdade contemporânea, né? Como é que o senhor vê a importância da nossa faculdade de Direito na política nacional? Eu vejo com muita admiração e estive até presente no discurso que fez o Celso Campilongo, o professor Celso Campilongo, num momento crucial aí da política brasileira. E pensei comigo, outras faculdades têm as suas preferências, mas nenhuma participa do processo político nacional como a USP. A USP é consultada, é ouvida, é uma lembrança inafastável das grandes decisões políticas, né? As pressões que os alunos e os professores fazem, os movimentos que ocorrem, são sempre voltados a uma estruturação mais livre, mais democrática do direito e do próprio país, não é? De modo que é um dos pontos que eu admiro muito, junto com a tradição, porque essa tradição pode ser num sentido discutível, em outro sentido, não é? Mas no caso da USP, essa tradição foi constante, frequente e também cheia de importância
nos resultados políticos do Brasil. De modo que a universidade tem esse lado também, não só prima pelo ensino do direito, não só um ambiente de alta cultura jurídica, mas também tem essa posição política diante da realidade brasileira. Muito bem. Professor, voltando um pouco para a sua construção doutrinária a partir do seu ingresso como professor titular de Direito Tributário na nossa faculdade, eu percebi sempre uma ampliação do seu diálogo com as teorias do professor Miguel Reale, no que concerne a preocupação com os valores no direito e notadamente no direito tributário. E isso, o senhor acha que aquelas trocas de que falávamos há pouco contribuiu para solidificar ainda mais essa sua preocupação sobre uma teoria dos princípios baseada nos valores? Não tenha dúvida. Essa é a mais recente aquisição que eu fiz na minha tese. Uhum. Quer dizer, um determinado momento, eu abro até um parênteses para explicar direito isso que eu disse. Num determinado momento, o professor Lorival disse: Paulo, você está sendo muito analítico. E ele dizia de uma forma como um conselheiro amigo, né? Você está sendo muito analítico. Você faz o seguinte: dê uma injeção de culturalismo à sua tese e ela vai ficar engrandecida. Eu disse: professor, eu li o professor Miguel Reale, li outros professores nesse sentido, mas ele disse: não, leia mais profundamente o professor Reale, Miguel Reale, que tem uma posição não coincidente com a minha, mas que vai abrir uma série de portas, de luzes para o seu caminho. E eu não tive dúvida. Eu me pus a estudar e uma coisa que veio logo à tona foi a teoria dos valores. Uhum. Né? A teoria dos valores. O professor Miguel Reale ele via o direito como um objeto cultural e nos objetos culturais o valor está sempre presente. E o direito é um objeto cultural. Então abriu essa avenida, não é? Eu não precisava ficar às voltas apenas com as estruturas analíticas do direito positivo e da ciência do direito, mas teria que pesquisar os valores, porque não há decisão que não envolva valores. Sim. Os valores como preferência que nós temos de um objeto diante de outro. E o professor Miguel Reale, com seu estilo literário de fazer ciência do direito, filosofia do direito, teoria geral do direito, ele me fez um grande bem nesse sentido. Tanto assim que num grupo de estudos que eu tenho, e que faz 40 anos esse ano, 40 anos, 2 ou 3 livros do professor Miguel Reale foram lidos. Olha só. Foram lidos. Hoje é online. Você deve se lembrar dos momentos em que era uma reunião de 10 pessoas ou 8 pessoas. Em torno dessa mesa, creio. Em torno dessa mesa. Né? E depois, com a Covid, muitos não poderiam comparecer, e fazendo online abriu-se para o Brasil todo. Como nós temos um Instituto Brasileiro de Estudos Tributários com unidades distribuídas em todo o território brasileiro, eu, instalando o grupo de estudos em termos online, muitos podiam participar. E hoje nós temos perto de 100
participantes desses grupos de estudos, que são feitas todas as terças-feiras, às 13 horas, vai das 13 às 14h30. Quer dizer, um horário nobre para o profissional. Eu frequentei por uns 5 anos, presencial. Um horário nobre para os profissionais do direito. E, no entanto, hoje tem mais de 100 participantes que estão lá alimentando sempre essas leituras. Chama-se grupo de estudos, mas, na verdade, eu leio um livro em voz alta e vou intercalando observações. Digo aqui sobre isso, há mais isso, aquilo outro, e ela se mantém presente, o grupo de estudos. E os livros do professor Miguel Reale foram estudados, foram examinados com muita profundidade. Professor, o senhor comentava há pouco sobre o papel do IBET. Eu me lembro de um diálogo com o professor Tércio Sampaio, que ele me transmitia a admiração que ele tem pelo IBET e o quanto este curso, que hoje é nacional, né, fruto de todo aquele seu trabalho construído ao longo de décadas, na especialização da PUC, na construção ali de um programa, né, e que depois se transformou nessa forma impressionante de atuação de uma especialidade, porque há muitos cursos, né, mas não com a vocação da especialidade do direito tributário. E ele me dizia do grande entusiasmo com o IBET, né? E aí eu queria ouvir um pouco sobre o papel do IBET na formação nacional da cultura jurídico-tributária brasileira. Eu acho que é muito importante. E em termos recentes, ela tem se manifestado presente, sabe? Em muitas decisões, em muitas construções jurídicas feitas agora. O IBET tem, na verdade, são 34 unidades no Brasil. Cada unidade vai de 50 a 100 participantes. Uhum. Agora, o que chama atenção é que todos eles participam de um roteiro, de uma metodologia, uhum, né? E esse roteiro, essa metodologia foi estruturando, foi fortalecendo a tese do que chamamos de construtivismo lógico-semântico. Esse C aí do construtivismo é uma homenagem que nós fazemos ao professor Villanova, porque ele falava assim, uhum, né? Falava construtivismo. E esse construtivismo lógico-semântico tem inspirado muitos trabalhos. Há mais de 150 livros publicados nos últimos 20 anos, coisa assim, em que o pano de fundo é o construtivismo lógico-semântico. Agora, nós nunca, essa tese, essa vertente teórico-filosófica, nunca entrou em competição com outras, nunca teve nenhuma pretensão de se sobrepor a outras. Não, nós tratamos com todo respeito a todas as teorias, não só essa como muitas outras. Eu sou amigo pessoal do professor Ives Ganda da Silva Martins, que não concorda. Ele tem uma visão mais justnaturalista do direito e nunca tivemos o menor atrito, né? Convivendo com muito respeito, um respeito outro, e pronto, os dois ocupando o seu espaço, né? Mas o IBET, eu diria, por exemplo, que a reforma tributária tem muito do IBET.
a regra matriz de incidência, por exemplo. Né? Fala-se na reforma tributária, muitas vezes na regra matriz de incidência, fala-se em muitas construções que nasceram com o IBET. Agora, eu devo dizer que o IBET, que foi criado pelo Dr. Rubens Gomes Souza, né, a quem pertenceu essa mesa, né, principal coautor do Código Tributário Nacional. Exato. Eu diria ele que sistematizou o direito tributário, né, no Brasil, que era um desencontro de doutrinas estrangeiras. Aplicava-se aqui um fragmento de doutrina alemã, ali um de doutrina italiana, etc. E era uma coxa de retalhos. E ele deu a organização primeira, que depois foi sendo aperfeiçoada por outros, e é a que está vigente até hoje, com as modificações que o tempo naturalmente determinou. E, agora, com a reforma, tudo isso vai se transformando muito repentinamente. E eu aproveito para dizer que quando se falou mesmo em reforma, se começou a falar mais intensamente em reforma, era presidente o professor Michel Temer, que está ali representado. Sim. Eu brinco que ali é Nossa Senhora do Carmo, Santa Terezinha e o Santo São Michel Temer. Porque é uma pessoa que eu sou amigo há muitos anos, fui colega de escritório dele no primeiro escritório montado. Éramos eu, ele, José Eduardo Bandeira de Melo e Celso Antônio Bandeira de Melo e Celso Seixas Ribeiro Bastos. Uhum. E o consultor era o Fued Temer, professor da USP, e o Michel, formado pela USP também, de modo que ele me disse apenas o seguinte: ele me chamou a Brasília, conversamos longamente sobre modificações no sistema tributário, e ele disse apenas o seguinte: olha, Paulo, o sistema tributário ocupa um lugar muito, digamos assim, ostensivo na Constituição do Brasil. Não é? Ele, pelas suas estruturações, fez com que o Brasil se consolidasse com a federação, respeitou muito a federação e outros princípios constitucionais. O direito tributário deu uma contribuição imensa. Eu sou da opinião, dizia ele, professor Michel, que uma reforma drástica não seria muito bom. Eu proporia, estou pensando em propor, uma reforma que comece com a União, mexendo no PIS, COFINS, etc., e que, à medida que houver uma reação positiva por parte dos estados, dos municípios, dos contribuintes, eles podem ir mexendo também nas suas constituições, e com isso vamos fazer uma reforma demorada. Mas essa opção não foi adotada e foi feita uma reforma drástica, uma reforma que mexe com a estrutura federal do Brasil, fazendo com que o Brasil deixe de ser uma federação, seja um Estado unitário, porque o professor Miguel Reale também dizia, juntamente com o professor Lorival Villanova, a ideia de democracia tem um limite, e esse limite é a não democracia. Quando alguma coisa nega a democracia, então isso não pode ser aceito pela democracia. Da mesma forma, o princípio da federação. O princípio da federação, ele pode se moldar de várias maneiras. Agora, o que não podemos é
cortar o princípio da federação, fazer, por exemplo, um país de estrutura unitária. E o professor Michel, que era professor de direito constitucional, né, e gosta muito do direito constitucional, tinha essa opinião, e ainda tem. Né? E de modo que o construtivismo lógico-semântico está presente nessa reforma, porque várias pessoas que participaram efetivamente da elaboração da reforma eles conhecem o construtivismo. Um deles é o Eurico de Sanctis, né? E outros, eu não diria não. Sim, são muitos. São muitos.